quando a tua cura vem do lugar que você mais abomina? Foi assim que Deus falou comigo através do livro de Naamã, da história de Naamã, que está em 2 Reis 5. Eu vou pincelar para vocês alguns trechos, tá? Naamã, ele era chefe do exército, um homem diante do seu senhor muito respeitado, mas ele era leproso. E uma menina usada por Deus, que ficou a serviço da mulher de Naamã, falou assim: "Oh, se meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra." E aí Naamã começou a se movimentar para ir até esse profeta. Agora pensa, Naamã, um homem respeitado, apesar de ser leproso, né? E a lepra era uma doença que afastava as pessoas do convívio. Aqui a gente vê Naamã cercado de pessoas e de cuidados, talvez pela posição que ele ocupava. E aí ele foi até o profeta. E eu quero ler para vocês o que aconteceu. E Eliseu, o profeta, falou assim para ele: "Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado." Mas Naamã ficou muito indignado e disse: "Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado?" E voltou-se com muita indignação. Olha só, Naamã queria ser curado, mas ele já tinha na cabeça dele como seria a sua cura. Um ritual bonito, uma oração forte. Imagina ser curado entrando 7 vezes num rio sujo. Eu falei, ai Deus, a gente tem tanto que aprender com essa história. Porque nós queremos o milagre, se possível do nosso jeito. Aqui a Bíblia fala que Naamã se indignou, ficou bravo, saiu com raiva. Quantas de nós estamos como Naamã, cheias de feridas escondidas, esperando honra, soluções sofisticadas, enquanto Deus nos chama para entrar em rio sujo, rios que cheiram a nossa vergonha, a nossa infância, aquilo que nós evitamos a vida inteira. Escuta, tem cura que só vem no mergulho da sua obediência. Tem cura que só vem quando você se coloca num lugar que te dói. Talvez esse rio sujo que você se recusa a entrar seja justamente um lugar onde Deus vai te lavar as dores mais profundas. Talvez essas pessoas que você evita são as pessoas que Deus vai usar para te curar. E aí Naamã foi com raiva, não foi para o rio a princípio, e falou assim, chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não faria? Quanto mais dizendo-te, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e disse, eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Enfim, aí começa a desenrolar outra história. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, Naamã poderia, por causa do orgulho, ter evitado aquelas águas. Tem cura esperando você num lugar que você jurou que nunca mais ia voltar. Às vezes a gente pede para Deus abrir portas
e ele nos dá um problema, ele nos dá confusão, porque a bênção ela não vem embalada com laço. Às vezes a bênção vem com a cara tão feia. Porque Deus ele queria curar Naamã, mas não era lepra exatamente que ele queria curar. Ele queria curar a arrogância. Ele queria curar o orgulho. Eu passei por uma situação e eu não tenho vergonha de falar pra vocês, sabe? Tenho não. Mas eu fiquei com vergonha de mim. A gente estava numa mesa e algumas pessoas me conheciam, outras não. E uma moça que não me conhecia, a gente estava conversando sobre o evento de agosto, né, do que eu estava pensando. E essa menina começou a me dar várias dicas, falando de como eu deveria fazer o negócio que eu já faço há anos. E aquilo começou a me incomodar. Lá, você faz um evento? E aí eu fiquei falando, sim, eu sei, eu já faço isso há muito tempo. E aí uma pessoa chegou para ela e quando falou do trabalho que eu já fazia, ela, ai, desculpa, eu tô aqui falando para você, você devia que estar me ensinando, né? Eu, não, tudo bem, mas lá no fundo, por que aquilo me incomodou? Por que eu não simplesmente ouvi como uma criança, como alguém que não sabe nada e acolhi aquilo? Porque a gente tem orgulho. Como que alguém tá falando isso pra mim? Ela não sabe quem eu sou? E quem eu sou, gente? Outro dia, numa viagem que eu fui para Campo Grande, estava próxima à minha palestra e tinha uma superintendente, uma mulher bem grande mesmo, potente, assim, do meu lado. E eu sempre fico quietinha, assim, às vezes eu fico visivelmente nervosa, né? Cada vez é como se fosse a primeira vez para mim. Quando eu subo ali no palco, eu não sei o que Deus quer fazer. E ela falou, eu vou te dar umas dicas para você conectar as pessoas com você. Aí ela me ensinou uns negócios, uns trem para fazer, e eu recebi aquilo. E quando acabou a palestra, ela foi a primeira a subir no púlpito. Ela falou, posso te dar um abraço? E me deu um abraço e falou assim, me desculpa, eu fiquei falando aquilo tanto para você. E nem, não precisava, foi surreal. E foi mesmo. Mas a gente não devia se incomodar em ouvir conselhos de coisas que sabemos. Aquilo denuncia o nosso coração, sabe? E eu falei, Deus, me perdoa. Todas as vezes que alguém vier me dar um conselho, eu quero receber. Porque pode ser que tenha algo que eu acho que sei e não sei. E daí? Ouvir a mesma coisa várias vezes. Essas águas que te incomodam, na verdade, te curam. Isso faz sentido para você? Talvez a nossa cura esteja no lugar que a gente jurou nunca mais voltar. Não resista ao que Deus coloca na sua vida. Até amanhã.